Plutão vai ficar retrógrado no signo de Aquário nesse mês de maio e com ele chega mais um apocalipse, mais um fim do mundo chega junto com esse trânsito aí tão temido. Nesse vídeo a gente vai conversar profundamente sobre a análise dessas características, como que a gente identifica se isso funciona no nosso mapa ou não, e também aquela velha análise que a gente faz aqui em vídeos importantes do trânsito de Plutão para cada um dos ascendentes. Então fica aqui comigo, vamos ver pedacinho por pedacinho desse trânsito importante. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Academia Astrológica. Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo, psicanalista junguiano, sou especializado em Plutão e Casa 8 e trabalho com terapia astrológica, que é uma técnica que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos 7 anos com os meus clientes. Se você quer fazer seu mapa natal, quer fazer suas previsões ou quer fazer uma sessão de terapia astrológica, quer entender como que a terapia astrológica funciona, aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal tem um WhatsApp para você me chamar e agendar sua sessão, saber dos valores, saber como funciona e tudo mais. Bacana? Outra coisa antes da gente ir para o tema do nosso vídeo é o convite que eu gosto de fazer para vocês para vir estudar astrologia aqui comigo. Tem 4 formas, né? Tem uma playlist que chama Curso Gratuito de Astrologia, que é só ir lá na página principal, vai lá na playlist, rola um pouquinho para baixo, tem lá. Curso gratuito de astrologia, são mais de 60 aulas para você começar a estudar astrologia. E também tem a área de membros. A área de membros aqui do canal tem 3 níveis. Tem o mini curso de signos, o mini curso de planetas e signos e o curso completo de astrologia, tá? Esse curso completo é um curso que ainda está em construção e que ele vai ficar pronto no final do ano que vem, que o plano é ter mais de 300 aulas para você aprender a usar a astrologia, inclusive começar a ganhar dinheiro com isso. Bacana? Bora lá para o nosso vídeo, então vamos falar sobre Plutão retrógrado em Aquário. Bom, olha só, antes da gente entrar no tema, eu preciso explicar para vocês como que a gente vai fazer essa análise. Ó, esse vídeo vai estar dividido em 3 partes, tá? A primeira parte, que eu já vou começar, é a parte de uma explicação mais objetiva, mais curta, mais direta, bastante resumida, tá? Para quem aí tem um pouquinho mais de pressa, não quer assistir o vídeo inteiro, porque esse vídeo vai ficar comprido também. Então é uma explicação mais curta para você pegar essas informações mais rápido e poder colocar de alguma forma isso no seu dia a dia, tá? Quem já tem mais conhecimento e quer estudar mais sobre astrologia pode assistir também a segunda parte do vídeo, que é onde eu faço o desenvolvimento da ideia desse Plutão em Aquário, do movimento retrógrado, de como a gente faz para medir a atuação, se está pegando ou se não está pegando em cada mapa. Vamos conversar sobre essas atuações conceituais. Eu vou trazer para vocês um pouco desse meu conhecimento, né, que Plutão, afinal de contas, é o ponto focal dos meus estudos há mais de 10 anos. Então eu vou trazer bastante dessa carga, né, desse conhecimento que eu tenho, eu vou trazer e vou oferecer para vocês aqui nessa parte. A terceira parte é a parte de análise para cada ascendente, tá? Essa análise de cada ascendente vai ser, começa Áries, Touro, sei lá, o ascendente em Áries, Plutão vai estar na casa tal, o ascendente em Touro, Plutão vai estar na casa tal. Vou fazer essa análise. Só que essa análise depende de alguns fatores que eu vou explicar mais para frente. Antes de começar a análise por signo, vai ter um trechinho onde eu vou explicar como que eu estou fazendo essa análise e por que eu faço a análise do jeito que eu faço. Beleza? Então tem todas as informações aqui. A partir de agora, você decide qual é o caminho que você quer seguir. Muito bem, olha só, de uma maneira bastante resumida, bastante até relativamente superficial, o trânsito de Plutão em Aquário mexe muito como a gente enxerga a humanidade, tá? Porque o signo de Aquário é o signo da comunidade, da humanidade, da fraternidade, desse conjunto de experiências que nós vivemos como seres humanos, né? Trocando essas informações e defendendo ideias e países e gostos e tal. O Plutão fazendo essa transição, ele vai mexer com muito da nossa estrutura como ser humano, transformando muita coisa, né? O Plutão é um planeta de morte e renascimento, ou seja, ele vem e ele vai tirar, ele vai limpar, ele vai extrair, vai destruir toda a estrutura já estabelecida para a gente começar a construir um caminho novo, tá? Então todo o trânsito de Plutão é complexo. Não posso falar para vocês que é super bacana. O trânsito de Plutão sempre é difícil, ele é sempre complicado, ele implica em perdas, ele implica em dores, em problemas, em crises, especialmente em crises psicológicas e emocionais.
E a gente precisa navegar por isso, a gente precisa transitar por isso, tá? Quando ele está passando por Aquário, ele vai mexer muito com as nossas ideias, com a revolução tecnológica, com as conexões humanitárias, né, de como que a gente se conecta como ser humano. E isso é uma coisa que a gente vai desenvolver ao longo dos próximos 20 anos, tá? Porque o Plutão é bem lento e vai demorar um tempão para fazer esse trânsito. Só que a crise ela não é direta, né? Você não começa um negócio, ele não é só ladeira abaixo, né? A gente tem movimentos de retrogradação, ou seja, o planeta vem andando, aí ele vai parar, ele fica retrógrado, ele volta um pouquinho, aí ele para, vai para frente de novo. Então ele fica nesse movimento. Então, quando você tem um trânsito de Plutão, você tem uma crise sendo criada, que já é difícil, já é complicado. Quando ele para e vai para trás, essa crise tem uma tendência a ter um aumento de intensidade. As coisas que podem parecer estar indo para um caminho mais bacana acabam encontrando algumas dificuldades, tudo fica meio parado, tudo fica mais lento, as soluções podem não funcionar do jeito que estavam funcionando antes para você ter que construir outra realidade, tá? Então a passagem de Plutão, essa retrogradação que vai durar 6 meses, vai influenciar essa forma como a gente está pensando, esse ambiente, essa visão aquariana que a gente tem da vida, todas as informações diferentes que vêm chegando para a gente, e os problemas que vêm com isso, e como que a gente consegue criar uma adaptação para viver uma realidade nova. Tendo em vista que Plutão, isso aqui é muito importante, Plutão é muito lento. Então todas as situações, todas as crises que podem ser deflagradas por esse trânsito não passam em 6 meses. Tá? Por isso que quando eu faço previsões com meus clientes, mesmo que seja aniversário do cliente, normalmente eu uso mais os trânsitos do que o mapa de revolução solar. Porque o trânsito de Plutão pode levar até 4 ou 5 anos para passar. Isso não quer dizer que você vai ficar influenciado durante 5 anos, mas você vai ter momentos ali onde isso vai ser presente, isso vai ser mais leve, isso vai se intensificar, isso tem formas diferentes da gente entender que eu vou explicar aqui na parte de explicação mais profunda, tá? Certo? Então, só uma coisa que você precisa pensar é que na hora que esse Plutão ficar retrógrado, ele vai dificultar um pouco mais as coisas, vai trazer mais dificuldades, só que ele não é impossível de lidar, porque agora a gente sabe que ele vai fazer um movimento diferente, então a gente começa a dar aquele passo atrás, enxergar as coisas de uma forma diferente e nós temos tempo para lidar com essas informações. Ele vai ficar 6 meses retrógrado, é um tempão, né? Então ele não vai ficar o tempo todo causando problemas, mas ele pode dar uma boa travada nas situações. Mas mais uma vez, isso depende muito da composição do seu mapa, das casas, se ele está pegando planetas e tal. Certo? Então, Plutão é crise, Plutão é problemas, e quando ele fica retrógrado, esses problemas podem ser intensificados, podem trazer mais dificuldades, e a gente vai ter que lidar com isso de formas diferentes do que a gente está fazendo agora, inclusive tentando colocar mais paciência no processo. O que vamos combinar uma coisa, né? Com Saturno em Áries pode não ser muito fácil tentar achar paciência, mas é o que a gente tem que fazer agora. Muito bem, então vamos conversar um pouquinho mais, só que de uma forma mais profunda e mais direcionada, tá? O Plutão não é um planeta simples, ele é bastante complexo, ele é bastante difícil de lidar. A gente tem que entender como isso funciona em várias camadas diferentes, porque as crises que ele traz não são crises simples, eles são, especialmente quando ele está mexendo com Sol, Lua e Ascendente, casa 8, casa 12, pegando casa 6 também pode ser, são elementos que são muito complicados. Toda vez que o Plutão está mexendo em algum ponto do nosso mapa, a gente passa por uma certa crise existencial, que mexe profundamente na nossa estrutura psicológica, que está vinculada com aquele setor. E se isso está pegando em pontos que são mais delicados, a gente pode ter um pedaço de vida, né? Alguns anos aí bastante desafiadores, até a gente conseguir reconstruir toda a nossa história, que tem que ser diferente, tem que ter um antes e depois. Plutão é um planeta de destruição. Eu sei que todo mundo vai ficar preocupado, que vai querer sair correndo, pedir para o mundo descer, pedir para descer do mundo, aquela coisa toda, mas não adianta muito a gente querer fugir do inevitável. O Plutão mostra para a gente que nós não temos controle sobre, sabe-se lá, quantos por cento da nossa vida. O que a gente tem controle é a nossa atitude.
e não o resultado. Só que a gente vive numa cultura de resultados, mas não de processos. Plutão é um planeta de processo, é vivenciar o processo, entender o que ele quer dizer, apesar de que muitas das atuações de Plutão, no momento, a gente não consegue entender muito bem o que aquilo quer dizer, porque quem que entende, quem que quer ali parar, quando está no olho do furacão, parar e falar, nossa, que bacana, né? Essa crise está me mostrando isso, que filosoficamente, porque espiritualmente, porque psicológico. A gente quer sair logo do negócio, a gente não quer ficar discutindo, filosofando a dor, né? A gente quer que acabe logo o negócio. Mas mesmo assim, contido dentro disso, escondido atrás de todas as situações que vão acontecendo com a gente, vem todo o significado, todo o propósito da crise que a gente entende, normalmente a gente vai entender depois, quando a gente dá aquele passo atrás. É meio como se fosse assim, pensa, a casa 8 é uma casa onde a gente afunda, psicologicamente a gente afunda, é uma casa de maior dificuldade, né? Onde a gente vai lá para perder, confrontar nossas sombras e todos aqueles as traumas, os complexos emocionais, fica tudo guardado lá no porão da nossa mente, que é a casa 8. Quando a gente termina, a gente passa por todo esse processo, a gente sai da casa 8 e entra na casa 9, que a casa 9 é a casa do significado. É a casa de entender o porquê. É a casa do reforço da fé na vida, porque você entende por que você passou por aquele momento, tá? Então, quando a gente está vivenciando essas histórias, quando a gente está vivenciando todo esse momento, essa descida no nosso psicológico, a descida no nosso lugar escuro aqui dentro, é o que vai ficar marcado. E entrar nesse processo, ir para dentro de si, olhar para as coisas, rever relação papai, rever relação mamãe, relações familiares, coisas na escola, primeiro amor, primeiro chute na bunda, primeira decepção, falência financeira, problemas de saúde, questões de abuso, de violência, de briga, de tudo que for traumático está relacionado com Plutão em casa 8, em níveis muito mais profundos do que os outros planetas, inclusive de Netuno, tá? Plutão é a base de tudo. Ele é tudo que está mais embaixo, e está embaixo do que está embaixo, né? Se a gente pensar numa estrutura de casa, por exemplo, você constrói uma casa e você constrói ali o piso, né? Esqueci como é que chama, mas enfim, você constrói o piso térreo. Só que embaixo, sustentando o piso térreo que sustenta a sua casa, tem toda uma camada muito mais profunda e muito mais antiga, ela é muito mais visceral do que só o chão onde você pisa. O chão que você pisa, psicologicamente, o chão que você pisa é o que... ele não é translúcido, ele é opaco. Então ele serve para apoiar a sua estrutura de vida protegida dessas camadas mais viscerais e emocionais que estão embaixo de tudo. Só que quando a gente vive um trânsito de Plutão, é como se caísse um meteoro na sua casa e abrisse um rombo desse tamanho no seu assoalho. É isso. Assoalho. Arrombam, faz um buraco gigantesco ali embaixo, e quando você olha para baixo, você toma um susto, porque tem 70 milhões de coisas guardadas ali que você nem lembrava. Inclusive coisas que você fala, meu Deus, por que eu não joguei esse negócio fora? E você vê que toda a sua casa, toda a sua estrutura, ela está apoiada em um monte de experiências que potencialmente podem ser super felizes, mas tem muita coisa dolorida. Essa coisa dolorida é o que constrói a nossa personalidade também. E quando a gente passa por esse trânsito de Plutão, nós passamos por momentos onde a gente começa a fazer essa revisão. A gente começa a entrar em contato com essas coisas através de sonhos, de pessoas, de terapia, de trabalhos internos, de se permitir reorganizar a vida, de ir para um lugar diferente, né, de um lugar mais saudável. Passando por esse negócio de descarte. O Plutão é sempre muito profundo, é onde a gente fica no nosso lixo emocional. Então a gente tem que ir lá, a gente tem que pôr a mão naquilo, a gente tem que pôr a mão na ferida e a gente tem que começar a fazer o descarte dessas coisas. A gente vai tirando tudo isso de dentro da nossa existência. Obviamente isso vai estar aplicado a cada setor que ele estiver transitando e cá entre nós. Quando você tem um Plutão transitando por casas, a não ser que seja ascendente, casa 6, casa 8, casa 12, os outros lugares, as outras casas são relativamente menos complexas do que essas outras casas que eu te falei. Casa 1, casa 6,
casa 8, casa 12, tá? Essas 4 casas, elas são muito complicadas e quando a gente passa por um processo de Plutão, aquela realidade é mexida de uma forma muito visceral, muito mais profunda que os outros setores, tá? Isso não quer dizer que nos outros setores a gente não passe por problemas, a gente vai passar, mas de um ponto de vista emocional, de um ponto de vista de transformação visceral, aquilo é menos intenso. Se bem que, bom, enfim, das casas, né? Só que aí você não tem só casa no mapa, né? Você tem planetas também. E aí quando você tem um Plutão transitando que está especialmente fazendo conjunção com planetas, aí a gente passa por um processo muito mais sério, muito mais profundo, uma crise muito intensa com aqueles lugares, né? Então você tem um trânsito de Plutão com o Sol, é uma crise de identidade. Você tem um trânsito de Plutão com o seu ascendente não, com a sua Lua, aí uma crise emocional super densa. Se você tem um Plutão fazendo um trânsito com Vênus, aí você tem crises de valores e relacionamentos, né? Da forma como a gente se conecta com outras pessoas e por aí vai. Isso tem que ser analisado caso a caso e existe uma forma específica que é diferente dos outros planetas, com a qual eu uso, com a qual eu faço a análise desse Plutão que eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma resumida, tá? Então o que eu quero que você tenha em mente é que o trânsito, o processo de Plutão é inevitável. Não tem como a gente escapar disso. O Plutão vai desestabilizar e ele vai desestruturar setores da sua vida. Só que existe a possibilidade de você fazer parte dessa transformação. É muito difícil da gente identificar se a gente está passando numa crise, se a gente segura naquela situação já estabelecida porque você vai vencer e você vai superar e aquilo vai continuar na sua vida, ou você tem que abrir mão, deixar o negócio se desfazer para você pegar esse caminho limpo na frente e construir uma outra coisa. É muito difícil a gente saber se abre mão, se tenta controlar, se não tenta, se faz, se não faz. É muito difícil a gente fazer isso. Por isso que eu indico para todos que não passem por esse processo sozinhos. A terapia é muito importante e eu não estou falando só da terapia astrológica, que por um lado é muito positiva nesse momento, especialmente por causa de Plutão. Ela vai ajudar bastante você a entender esse momento, mas qualquer outra terapia, a terapia energética, espiritual, apoio psicológico, acredito que a psicologia com todas as vertentes é um caminho absurdamente saudável para todas as pessoas e eu incentivo todo mundo vai fazer terapia, principalmente no momento de trânsito de Plutão, especialmente dependendo da estrutura do mapa de cada um, tá? Porque tem mapas que são um pouquinho mais racionais, talvez, sejam planetas, sejam mapas que sejam mais tem uma visão mais pragmática do mundo, mas tem mapas que são super emocionais e viscerais que podem passar por um processo bastante complicado de autoidentificação da vida, né? De você entender como a sua vida funciona e pode funcionar. Não quero pôr medo não, a sensação que eu tenho quando eu falo de Plutão é que eu ponho muito medo nas coisas, né? Mas é que é uma situação séria. Quando você está passando por um trânsito de Plutão, é uma situação séria. Os outros também são, mas o Plutão ele é muito mais visceral, ele mexe com muito mais estruturas. Então, a minha dica para você é, tenta identificar o que está acontecendo e busca ajuda. Vai ver o que está acontecendo. Se você está vivendo um trânsito de Plutão, você sabe que você está vivendo um trânsito de Plutão. Não é uma coisa que deixa dúvida. Ai, nossa, será? Será que é aquele Marte? Ou será que é Vênus? Não, Plutão é indiscutível. Uma crise muito séria. Seja financeira, seja de relacionamento com irmãos, por exemplo, seja numa perda da carreira ou mesmo uma aposentadoria, né? Que você passa por um processo de aposentadoria e você não tem nada para frente, você morre uma vida inteira, 50 anos de trabalho e não tem nada para fazer depois. Óbvio que a pessoa vai entrar em depressão, porque você acha que vai ficar os próximos 30 anos olhando a grama crescer? Não, tem que ter um plano, né? Então, quando a gente enxerga essas coisas e vê que isso vai acontecer no mapa, a gente consegue começar a pensar como que vai ser os próximos, 30, 40 anos de vida. O que é que você carrega dentro dessa história, daquele ponto onde Plutão está transitando e para onde que nós vamos? O que a gente pode construir de diferente ali dentro? Quando eu vou explicar Plutão para os meus clientes, eu gosto de usar a seguinte imagem. Quem é da minha idade, mais antigo,
Vai lembrar que tinha uns desenhos animados que tinha tipo um pica-pau, que tinha um guindaste com uma bola de metal, de aço, uma bola gigantesca, né? De aço na ponta de uma corrente, e aquilo girava assim e era lançado em direção às casas. Isso aí, lá antigamente, para quem não sabe, né, que os joviais aí, lá atrás era assim que se demolia a casa, mas lá atrás mesmo, né? Os caras amarravam construíam essa bola de ferro, o guindaste chacoalhava ali, dava no muro lá e destruía tudo. Um trânsito de Plutão é muito similar com isso, porque você tem uma estrutura construída dentro dessa realidade desse setor, seja planeta, seja casa, e quando você passa por esse aspecto, aquilo lá é desmontado, aquilo, né, deixa de existir. Por um certo lado pode ser muito bom, porque é uma estrutura velha, é uma estrutura que já não funciona mais, que não está mais agradando, mas é uma estrutura conhecida. O Plutão sempre leva a gente para o desconhecido e ele precisa tirar isso da frente para abrir caminho e você descobrir coisas novas. Então, na hora que essa estrutura é demolida, a gente vai limpar esse terreno todo e você tem um baita de um terreno livre para construir o que você quiser. Só que essa fase de transição sempre é muito desagradável, porque, quem quer fazer reforma? Ninguém. Ninguém quer fazer reforma. Nós somos o ser humano é um bicho territorialista e que busca previsibilidade. Por mais que você fale, eu não gosto de rotina. Sim, mas a gente tem que ter coisas mínimas no nosso dia a dia que tragam essa previsibilidade, que é um lugar estável para morar, relações sociais minimamente estáveis, uma certa previsibilidade no seu dia. Isso tem que existir, não dá para viver no caos aleatório o tempo todo. Então, quando esse Plutão passa, ele vai desfazer todas essas questões. E às vezes ele vai mexer com questões que são muito, muito, muito profundas, questões existenciais mesmo, porque, assim, infelizmente pode ser que na passagem de Plutão, dependendo da composição de mapa, pode ser que haja perdas de pessoas amadas, perdas de relacionamentos. É possível que aconteça isso, tá? Não vou falar para vocês que não, mas não é todo o caso, tá? E eu não sei quantos mapas eu já vi nesses últimos 15 anos onde existiram transformações muito profundas sem necessariamente que alguém parta dessa vida, né? Que haja um rompimento profundo. A gente pode até às vezes gerar uma separação para você poder refletir aquilo lá com mais profundidade, sem um impacto emocional constante e reconstruir, refazer a maneira como a gente se conecta com aquilo. De uma forma ou de outra, sempre é muito trabalhoso e potencialmente pode ser bastante dolorido. O Plutão sempre vai ser como se fosse aquela sombra andando atrás da gente, né? Você já pode ter sentido isso em algum momento, né? Que você tá com aquele peso interno, assim, sabe? Aquela dificuldade, aquela sensação de que as coisas não estão certas, aquela insegurança, aquele medo. O trânsito de Plutão traz essas coisas, né? Ele vai colocar a gente diante de um ambiente que é completamente diferente e que a gente se sente ameaçado e inseguro porque aquilo é completamente desconhecido. E a gente vai ter que lidar com isso de uma forma ou de outra. A melhor maneira que a gente pode lidar com esses trânsitos de Plutão é abraçar o desconhecido. É ir na direção do desconhecido, é sair da tentativa de manutenção da estrutura previamente estabelecida para pensar em como que pode ser essa realidade nova e fazer esse movimento para dentro dessa realidade. Eu vou falar isso várias vezes para vocês, nem sempre é fácil. Tem pessoas que vão ter mais facilidades e pessoas que vão ter mais dificuldades. E aí cada um vai ter que descobrir a forma como vai lidar com isso. Certo? Então, apesar de eu ter criado aqui um monstro para vocês terem que lidar, vou falar duas coisas. A primeira delas, aqui no canal tem uma playlist exclusiva sobre Plutão. Plutão de mapa natal, né? O que é um Plutão? Tem aula explicando o que é um Plutão, como que a gente vai ver isso do ponto de vista astrológico e psicológico. E tem a análise de Plutão de cada uma das casas. O vídeo, acho que é a obra-prima do canal, é Plutão de casa 8. É um vídeo que tem 1 hora, inclusive eu deixei ele completamente livre, não ativei os anúncios para você poder assistir a aula inteirinha e assimilar aquelas informações, porque é um vídeo importante. Apesar de, pode ser que você não tenha o Plutão de casa 8, mas a ideia que eu expresso naquele vídeo é o que está presente dentro de Plutão, da maneira como a gente enxerga Plutão, tá? Ele é bem complexo, então vai lá assistir
essa playlist que você vai entender como funciona. Então você pode fazer assim, você assiste o trânsito de Plutão hoje, onde está passando, que casa que está passando do seu mapa. Aí você pode, nessa playlist, assiste a aula de conceito de Plutão e vê lá no seu mapa natal onde você tem Plutão, qual casa, e assiste o vídeo desse Plutão da casa X do seu mapa. Aí você vai ter uma visão muito mais ampla, com muito mais informações para você poder digerir e entender o que isso significa para você, tá? Só que agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, eu vou pôr um mapa na tela aqui e eu vou mostrar para vocês se esse Plutão tem efeito ou não. Como que eu faço essa análise? Como que eu vou enxergar isso em mapas diferentes? Porque Plutão tem uma análise diferente do que a gente faz de Lua, de Vênus, de progressões, né? Tem uma visão diferente, eu vou mostrar para vocês aqui como é que é. Muito bem, o que eu tenho aqui? Ó? Um mapa que eu sempre uso aqui, é o exemplo 1, né? A gente sempre usa esse mapa aqui nos nossos vídeos. E aqui eu tenho o trânsito de Plutão. Hoje, Plutão está em 5 graus. E ele vai ficar retrógrado, vai voltar, ele está aqui em 5, e ele volta para 3 graus de aquário. Quer dizer, em 6 meses ele anda 2 graus só. O que? É muito pouquinho, mas ele é muito pouquinho mesmo, tá? E quando ele estiver fazendo esse movimento aqui, ele vai retornar para o ponto onde ele estava no seu mapa uns meses atrás. Aí a gente precisa ver se isso está interferindo nisso, mesmo de uma forma mais intensa ou não, tá? E aqui nesse exemplo, ó, a gente vai ver que o Plutão ele está bem em cima da casa 12, tá? A gente tem aqui, ó, a cúspide da casa 12, está passando bem juntinha de Urano aqui, ó. E Plutão está aqui. Ele já passou um pouquinho, tá? Então ele passou, ele vai parar e ele vai voltar aqui para cima. E ele vai ficar dentro desta área durante 2026, ele vai ficar durante 2026 ele vai ficar andando dentro desse espacinho curtinho. É bem curtinho que ele vai andar, bem dentro desse pedaço. Então é meio como se você tivesse um caminhão passando em cima do lugar, ele para, dá ré, passa em cima de novo, aí ele para, vai para frente, passa em cima de novo, aí ele para, dá ré, ele fica fazendo assim, ó, em cima do mesmo lugar. E como o Plutão é pesadão, né, ele é difícil, ele é denso, ele meio que vai colocando pressão em cima daquele lugar que ele está atuando. Então, neste caso aqui, neste mapa, a gente tem um Plutão muito atuante. Tudo que você tiver entre 0 grau de aquário e 7 graus de aquário, não, mentira, entre 0 grau de aquário e 5 graus de aquário, ao longo desse ano inteiro vai estar recebendo essa pressão de Plutão. Só que a gente tem coisas em lugares diferentes. Então, quando você tem qualquer ponto dentro desses 5 graus, então você está com um aspecto de Plutão super intenso, seja casa, seja planetas. Nesse mapa aqui, por exemplo, a gente tem uma atuação de Plutão dentro da casa 12 e também uma atuação de conjunção de Plutão com Urano, que Urano está bem no... está 0 grau de aquário nesse mapa aqui, tá? Então você tem uma atuação dupla, por casa e por planeta. Bacana? Só que tem mapas diferentes. Eu vou abrir um outro mapa aqui para vocês verem como que funciona isso de uma forma... Então olha só, esse mapa aqui é diferente daquele outro, tá? É a composição inteira dele. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a diferença de posicionamento de Plutão com relação a casas ou planetas. Hoje, esse Plutão tá aqui, ó, 5 graus de aquário, tá vendo? Tá bem aqui, beleza? Então, ó, você tá vendo que ele não tá próximo de uma entrada de casa ou de um planeta, tá longe. Vamos medir direito isso aqui, ó. Esse Plutão tá em 5 graus, a casa 12 desse mapa começa em 11 graus de aquário, tá? Esse Netuno tá bem longe lá, 20 graus de aquário. Então, o que acontece nesse ponto aqui? A orbe é o espaço que a gente calcula para ter a intensidade ou ter a atuação efetiva do Plutão. A orbe de Plutão que eu uso para fazer análise e identificação de momentos de crise são 2 graus. 2 graus. Dependendo do que tem ali, eu ponho 3 graus quando está chegando. Então o que eu tenho aqui, ó, 2 graus antes, 2 graus depois, tem a atuação de Plutão, tá? Se não tem nada dentro disso, você não está passando por um processo de Plutão. Ah, mas o Plutão está dentro da casa 11. Sim, ele está dentro da casa 11, mas ele entrou aqui nessa casa 11, foi lá em 2018. Tá? Então, a atuação que o Plutão tem, quando entra numa casa, ele começa aqui. Ó. Imagina que
aqui é a cúspide de uma casa, e o Plutão vai entrar aqui, ó, tá? Ele vai entrar. Então ele está aqui em cima, ó, intensidade máxima, 10, tá super forte. À medida que vai passando os anos, essa intensidade dele vai diminuindo, ó, até chegar num ponto em que aqui em cima marca uma intensidade 10, e depois de uns anos, como nesse caso aqui, ó, a intensidade de Plutão dentro de casa 11 está 3 ou até 2, tá? Tá bem fraquinha já. O que quer dizer que o que ele tinha que causar dentro daquele setor, ele já causou lá atrás, quando ele estava dentro desse espaço de 2 graus. Bacana? Então, se você olhar no seu mapa e você ver que o Plutão está 2 graus afastado de qualquer planeta, tanto para um lado quanto para o outro, você pode respirar aliviado momentaneamente. Porque pode ser que, se ele está andando para frente e você tem planeta na frente, ele vai chegar lá em algum momento, tá? Se tiver retrógrado, se ele começar a voltar para trás e ele entrar nessa área de órbita, aí ele vai ter efeito de novo. Só que, normalmente, esse é o terceiro efeito. Que o planeta vem, ele faz uma conjunção, ele faz um movimento, ele pega o primeiro movimento, ele passa. Aí ele fica retrógrado, ele passa no segundo movimento ao contrário. Normalmente o segundo, ele traz mais dificuldades, ele traz o que estava funcionando nas soluções para de funcionar, você vai ter que criar coisas novas. Esse é o movimento de retrogradação. Aí ele para e vem e passa a terceira vez. A terceira vez que ele passa, isso funciona para todos os planetas. A terceira vez que ele passa, os efeitos são muito mais leves, e é como se fosse uma revisão do processo que estava sendo vivido para ver se toda a lição de casa foi feita e você pode entregar para receber sua nota, tá? Então, se é esse o caso, se você vai passar pelo terceiro momento de Plutão, então você pode ficar tranquilo, eu não digo, mas você fica aí atento, porque grandes novidades podem não surgir, mas você ainda vai ter que lidar com algumas questões ali dentro, tá? Ainda tem que embalar e fechar todo esse processo aí, tá? Isso é muito importante de saber, tá? Porque senão a galera descabela, o pessoal fica careca de preocupado, né? Porque, meu Deus do céu, olha aqui, ó, Plutão entrou em Aquário e eu tenho ascendente em Aquário. Tá, você tem ascendente em Aquário, só que o seu ascendente é lá 27º grau de Aquário, Plutão tá no 5. Ele vai levar 18 anos para chegar lá. Então você não tem que se preocupar com isso, tá? Então essa é uma análise que tem que ser feita individualmente para vocês não ficarem malucos. Não fica maluco. Plutão é difícil, Plutão é complicado, mas tem hora para a gente mexer com isso. Tem hora específica, tem períodos específicos. Dentro desses períodos específicos tem meses específicos, e dentro desses meses específicos tem semanas específicas que a gente analisa, a gente reduz isso para você ficar atento especificamente no momento onde você vai ter que lidar com aquilo com maior intensidade. Isso é muito importante, cara. Um dos maiores problemas que tem nessa vida, especialmente quando a gente lida com astrologia, é a ansiedade que as pessoas sentem quando recebem notícias desse jeito. Aí a gente entra num outro assunto, eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso para vocês, que é uma coisa que está meio me incomodando essas últimas 2 semanas. Vou fazer um vídeo para falar sobre terapia, sobre a forma de comunicação dos astrólogos e aquela coisa toda. Mas o que eu quero dizer para vocês é, respira fundo, pensa direitinho, faz esse acompanhamento, vive isso com alguém, porque ele pode ser um trânsito frutífero, pode ser uma coisa boa, apesar de trazer dificuldades. E existem momentos para lidar com isso. Não adianta você ficar noites e noites sem dormir esperando um trânsito que vai acontecer daqui 3 anos e a gente nem sabe como é que o resto do mapa vai estar atuando, como que vai estar a sua vida. Tem que ver isso pedaço por pedaço, tá? Tem que ver isso com calma, porque senão a gente enlouquece, certo? Então o meu trabalho aqui é trazer alertas para vocês, mas também trazer informações para vocês poderem enxergar isso de uma maneira mais real, senão fica todo mundo muito louco, beleza? Muito bem. Reforço ainda aqui, vai assistir a playlist de Plutão. Vai lá na página principal, entra em playlists, vai um pouquinho mais para baixo, tem ali série exclusiva sobre Plutão da Academia Astrológica. Procura lá o ponto que você quer ver, assiste, são vídeos que são desenvolvidos, são vídeos onde eu trago exemplos de vida de clientes, eu trago exemplos da minha vida mesmo, e eu desenvolvo um conceito, uma filosofia em cima desse Plutão, porque ele não é simples. Não adianta falar para vocês, faz isso, porque Plutão é profundidade, intensidade, tá, mas e aí?
intensidade, como que eu lido, o que que eu faço com isso, para onde que eu vou, como que eu enxergo, sabe? Essas coisas têm que ser vistas de forma individual, por isso que eu reforço. Quer fazer uma sessão exclusiva para análise do seu Plutão, um Plutão do seu mapa natal? Me procura, a gente faz uma sessão só para isso. Terapia astrológica você não precisa fazer 50 milhões de sessões para entender alguma coisa, a gente pode fazer o melhor dentro de uma sessão só, tá? Então, manda mensagem para mim. Bacana? Vamos fazer a análise por ascendentes agora. Muito bem, olha só. Mais uma vez, antes da gente ir para o tema do nosso vídeo, eu vou explicar para vocês de novo como que eu faço essa análise, que eu faço uma análise de uma forma muito específica, tá? O que eu vou usar aqui, ó? Eu peguei um mapa, qualquer mapa, na verdade esse mapa a gente usa todo vídeo nosso aqui, tá? E eu vou fazer um cálculo e eu vou colocar o ascendente no começo de cada signo, ali entre os 0 e 5 graus. Por que que eu vou fazer isso? Porque se eu coloco um ascendente aqui, muito possivelmente esse Plutão que está no começo de um outro signo, lá do signo de Aquário, ele vai estar junto da cúspide de qualquer casa, tá? Então o que eu quero fazer é colocar o ascendente no comecinho para eu ter esse cálculo acontecendo e o Plutão tá no lugar para a gente visualmente identificar o que está acontecendo, beleza? O ponto é que às vezes, ou às vezes não, muitas vezes, os ascendentes eles não estão colocados nesse lugar que eu estou colocando. Tem ascendente que está no meio do signo, tem ascendente que está chegando no final, tem ascendente que está no último grau de cada signo, tá? O que quer dizer isso? Que essa análise que eu estou fazendo é uma análise muito específica porque eu quero colocar Plutão entrando numa casa, que eu estou falando sobre a atuação de uma casa. E lembra que eu falei da intensidade, né? O Plutão é mais intenso na entrada da casa do que no final da casa. Então o que importa pra gente nesse vídeo é se ele está entrando na casa. Se você tem ascendente que está no meio do signo ou que está no final do signo, essa análise por casa pode não fazer efeito naquele setor específico. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse mapa aqui, ó, tem um ascendente em peixes no comecinho. O Plutão está na entrada da casa 12, certo? Se por acaso você tiver o ascendente em peixes no meio o ascendente no meio do signo de peixes, a casa 12 provavelmente está no meio do signo de Aquário. O que quer dizer que o Plutão está bem longe, mas ele também não está na entrada da casa 11, então ele está no meio do caminho. O que eu quero dizer com isso é que se você identificar que o seu Plutão está no meio da casa ou chegando no final da casa, a análise ajuda você a entender o que você viveu nos últimos anos, mas não quer dizer que isso está atuante na sua casa agora, tá? Pode ser que ele esteja pegando planetas, mas na casa ele não tem mais relevância, tá? Porque às vezes o Plutão pode ficar aí, sei lá, 15, 18 anos numa casa. Você não vai passar 18 anos tendo crise, ele é só na entrada, ele é só no começo da entrada. À medida que vai passando o tempo, ele vai diminuindo de intensidade, tá? Beleza? Explicado isso, vamos fazer a análise aqui dos ascendentes diferentes. Olha lá, se você tem um ascendente em Áries, primeiro, está lascado, né? Porque tem o trânsito de Netuno aqui, o Saturno acabou de sair, tem um monte de coisa intensa aqui, ó, o Urano entrando na casa 3 e esse Plutão está entrando aqui na sua casa 11, tá? A casa 11 é uma casa que é relativamente simples, eu já falei para vocês aqui algumas vezes, né? A casa 11 é a casa dos amigos, é a casa das ideias, né? A casa dos lugares onde a gente vai para conviver com pessoas de mesma ideia, né? Então, se você vai estudar astrologia na casa de um amigo, aquilo lá é um setor, casa 11, onde você vai encontrar com seus amigos para discutir aquelas ideias, né? Para discutir para se divertir, né? Dentro desse ambiente com essas pessoas. Quando você tem um Plutão de casa 11, esse grupo social qual você vive pode deixar de fazer parte do seu dia a dia. Eles podem ir embora, eles podem se desfazer, pode ter um rompimento, uma briga, pode ter algum problema com algum amigo seu, né? Alguma amiga, né? A pessoa pode estar vivendo uma crise muito grande, pode estar vivendo um momento desesperado, pode estar passando por uma doença, pode ter situações complicadas sendo vividas ali dentro e que você talvez não tenha que lidar com alguma perda ali, tá? Mas o Plutão, quando faz essa entrada, ele traz a oportunidade da gente expandir a nossa visão, tirando da frente tudo que é antiquado, tudo que é antigo, tudo que não funciona mais, tudo que trava o nosso dia a dia.
Apesar de que talvez a gente não entenda imediatamente qual que é esse propósito, mas a partir desse momento vão chegar, é aquele negócio, cara, você abre espaço, chega coisa nova. Plutão sempre funciona desse jeito, você sempre tem que pensar assim. Quando Plutão passa e ele destrói alguma coisa vem depois disso. E todo fim de algo é o começo de outro, vocês já ouviram isso, né? Então, na hora que a gente passa por um processo desse, esses amigos, né, por mais importantes que eles possam ser por esse momento, eles vão sair e vão abrir espaço para novas chegadas, esperando que obviamente não seja uma catástrofe, né? alguma coisa mais problemática acontecendo. Esses amigos vão dar espaço para novas situações. Pode ser um momento assim de repente o negócio vai se afastando, até que de repente não tem mais. De repente não, né? Até que em algum momento você percebe que não tem mais ninguém perto. Pode ser desse jeito. Pode ser um rompimento mais brusco, também pode. Tá? Só é importante pensar o que é que isso está simbolizando. Por que essas pessoas estão se afastando? Tem horas que a gente cansa. Por mais legais que sejam nossos amigos e o lugar que a gente vive, uma hora a gente cansa, né? Um exemplo da minha vida aqui. Durante 15 anos, se foram 15, foram quase 20 anos, eu frequentei um clube em São Paulo, né? O Clube Atlético Ipiranga. Frequentei lá durante 20 anos quase. E aí, sei lá, um mês, 2 meses, 3 meses, o negócio foi afastando, eu fui indo menos, de repente parei de ir, não fiquei mais sócio, faz, sei lá, 20 anos que eu não vou lá. Então, é um ambiente que era completamente essencial para a minha estrutura, passei minha adolescência inteira lá, com vários amigos e várias pessoas, convivendo com várias pessoas ao mesmo tempo, dentro desse ambiente que clube, né, clube esportivo é um local de casa 11, e em algum momento isso foi rompido, e aí foi embora, passou. Guardo memórias incríveis, mas não fazem mais parte. Entraram outras coisas depois, vieram outros amigos, outros grupos, outros lugares. Tá? O ascendente em Touro pode ter esse Plutão transitando pela casa 10. Esse aqui ele está bem aqui em cima. Tá? Nessa passagem aqui, normalmente isso aqui simboliza uma transição de carreira. Tá? Normalmente esse Plutão passando por casa 10, ele simboliza uma transição de carreira, seja voluntária, seja compulsória. Aqui pode ter rolado uma demissão, pode ter rolado um ato de sabotagem, pode ter rolado traições, de alguma forma esse Plutão pode ter prejudicado essa expressão profissional. E aí quando você tem um primeiro movimento, você toma aquele susto, né? Meu Deus do céu, aquele negócio ali vai provocar dificuldades, então, bom, agora eu vou realizar meu sonho, eu vou fazer minha transição de carreira, eu vou sair do mundo corporativo e eu vou abrir um food truck, por exemplo. Aí beleza, você vai lá, faz o food truck e começa a fazer toda a mudança, começa a operar, e aí esse caminhão, essa van que você comprou para fazer o food truck, na hora que esse Plutão fica retrógrado, ele começa a dar problema no motor, dá problema na vigilância, o negócio lá para de funcionar, o pneu fura, começa a ter vários probleminhas ali que você começa a falar, putz, será que eu tomei a decisão certa? Será que o movimento que eu fiz é o movimento correto? A gente só vai saber isso quando terminar essa passagem de Plutão, que vai ser quando ele sair da área de orbe. Lembra que tem a orbe, né? Na hora que ele estiver transitando para fora de 2 graus, ele passou de 2 graus de distância, aí a energia começa a diminuir e a transformação acaba, tá? Então se você está vivendo isso e está no momento de retrogradação, respira fundo, que não é o momento de você tomar grandes decisões, não é o momento de você desistir da transformação que você está fazendo na sua carreira, é uma hora de ajustes, paciência, sem tomada de decisões enormes e sem principalmente achar que não está dando certo. A gente vai saber se vai dar certo ou não um pouquinho mais para frente. Então você tem que manter o seu foco no que você acredita que tem que acontecer. Transição de carreira, aposentadoria, né, dificuldades no trabalho sempre são bastante complexas e sempre geram muita ansiedade. Afinal de contas, a gente precisa bastante de dinheiro e isso pode trazer dificuldades de entender qual que é o caminho que isso está seguindo. Respira fundo, faça uma análise mais afastada de todo o caminho e converse com pessoas. O Plutão tem uma tendência a fazer com que a gente se isole internamente.
É um momento de você avaliar isso com o outro, porque quanto mais você fala, quanto mais você analisa, quanto outras ideias você absorve de fora, melhor você vai enxergar as coisas. Plutão gosta de transformar, ele gosta de movimentar. E movimentar sozinho dentro da sua ideia é só você correr atrás do rabo. Você precisa ter outras pessoas ajudando nesse processo. E o ascendente em Gêmeos vai ter o Plutão passando pela casa 9. Provavelmente. Lembra, né? Tem que fazer análise, como eu expliquei para vocês ali, tem que fazer análise de uma forma mais completa, específica para onde está o seu ascendente, tá? Isso aqui é uma forma generalizada de análise. E essa passagem de Plutão na casa 9, para quem tem um ascendente em Gêmeos, pode ser particularmente delicada, porque ó, ao mesmo tempo que tem um Urano entrando no ascendente, tem também um Plutão entrando na casa 9. E a casa 9 é a casa do significado, é a casa da fé, é a casa da compreensão do propósito de vida e da missão de vida. O que pode acontecer aqui, de um ponto de vista ruim, é que o Urano pode trazer assim, experiências difíceis, inesperadas, que rompam com uma realidade, que obriguem você a enxergar um lugar que você nunca enxergou, pelo menos ver um comportamento seu ou do outro que seja bastante ruim, que cause muita ansiedade, irritabilidade, tensões e que pode questionar profundamente a fé na vida. Plutão lá na casa 9 pode fazer isso. O Plutão ele pode passar ali e começar a questionar se você é uma pessoa que, por exemplo, você é frequentador de um centro espírita, por exemplo, sei lá. E aí passa um Plutão por ali, pode haver uma grandíssima decepção com aquela doutrina, com aquela visão de vida, né? E isso pode mexer profundamente com a fé que você tem nas coisas, com a fé que você tem na vida. E, consequentemente, pode ser intensificado por essa mudança radical que Urano pode estar provocando no seu ascendente. Então, é uma combinação aqui que é um pouquinho difícil, um pouquinho complexa. Apesar de que o movimento que acontece ali de Plutão e Urano, eles estão em trígono, né? Estão fazendo um trígono aqui, né? Tá? Tem uma energia que sai daqui e vem para cá, que é uma energia, entre aspas, positiva, ou seja, tendenciosa, ela é tendente não, é uma energia que tende a trazer bons fluidos. Mas não é exatamente assim, porque o trígono ele dá velocidade para a coisa que já está acontecendo. Então, se existem ali crises, existem problemas e que são intensificados pela retrogradação de ambos os planetas, aquilo pode gerar uma crise interna bastante forte que acaba espirrando em todo mundo do lado de fora. Especialmente se a gente está falando sobre relacionamentos em lugares de fé, onde você vai encontrar com pessoas, né? Não especificamente uma religião, mas também é desse jeito, tá? Casa 9 fala sobre envolvimentos religiosos, então se você vai no centro de Umbanda, o kardecismo, no hinduísmo, no budismo, onde quer que seja, pode haver algum tipo de crise, especialmente com as figuras, né, os doutrinadores, né, os pastores, os líderes religiosos, ali pode haver uma decepção muito grande, um rompimento muito grande da fé que se tem com essas pessoas. Ao mesmo tempo, num ponto de vista mais superficial, a casa 9 é a casa das viagens, né? Um Plutão retrógrado pode indicar problemas nas viagens, tá? Então, assim, durante o período de máxima atuação de Plutão na casa 9, eu evitaria viajar para fora, para lugares que você não sabe muito bem o que pode acontecer. Isso pode ser para qualquer lugar, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, você pode ir mesmo para os Estados Unidos. Aí você vai para os Estados Unidos, você está lá, chega lá na imigração, você vai ver que, sei lá, seu passaporte caiu. Sabe-se lá onde. E aí você perdeu o passaporte. E aí você é deportado. Mesmo com tudo pago, com tudo direitinho, com tudo organizado, você acaba... Você pode até passar, sei lá, 2 dias sendo investigado, preso num lugar lá. Então, pode ser ruim, tá? Ao mesmo tempo, a gente sempre tem que tentar olhar para as coisas pelos dois lados, mesmo que seja um aspecto tenso, tá? O Plutão, como fala sobre experiências e transformações muito profundas, essa casa é uma casa que é muito séria na questão de visão de vida. Quando você passa por esse trânsito, tudo que você construiu como realidade, ela é desabada para chegar a uma coisa nova. E essa coisa nova pode ser absurdamente maravilhosa. Pode ser muito poderosa, mas é uma coisa que vai surgindo à medida que você vai vivenciando o afastamento do que já existe, tá?
Pode ser que as duas coisas já estejam meio que coexistindo dentro da sua visão. Você duvida muito de uma e outra coisa está te atraindo. Então você começa a fazer essa transição até a hora que você acaba ficando acaba tendo uma tendência para ir mais para o outro lado, mais para o novo, e rompe com essa história do passado aí, tá? Isso pode ser uma surpresa para todos, porque essa combinação de mapa aqui com esse efeito de Urano no ascendente pode trazer uma mudança de personalidade muito radical, que até meio que assusta um pouco as pessoas. Mas é uma mudança que potencialmente pode ser muito, muito boa. Bom, olha aqui, se você tem trânsito, se você tem um ascendente em Câncer, esse Plutão vai estar entrando na sua casa 8. Tá? Eu não lembro se eu fiz, eu acho que eu... E isso quer dizer que as coisas podem ficar um tanto quanto complexas no seu dia a dia. Nessa fase de retrogradação que vai durar uns 6 meses, podem chegar notícias ruins, podem haver perdas financeiras, perdas de pessoas, pode ter situações difíceis, crises existenciais acontecendo de forma mais intensa derivada de fatores externos, né? Mas o que é muito difícil da gente conseguir determinar é onde e o que isso vai acontecer. Eu já falei aqui no canal trocentas milhões de vezes. A casa 8 fala sobre perdas, mas ela não fala sobre perdas onde e do que. Isso tem que ser adequado a cada mapa. Então, por exemplo, aqui neste caso, ó, esse é um caso hipotético, esse Plutão está passando em cima da Lua e a Lua é regente do ascendente. Então quer dizer que a crise que essa pessoa pode estar vivendo pode ser uma crise emocional, porque está pegando a Lua, ou pode ser uma crise física, que pode vir através de alguma lesão, machucado, pode até ser uma doença, pode ser um comprometimento fisiológico, pode ser várias coisas diferentes, mas é porque tem essa relação da Lua com o ascendente. Sabe o que pode acontecer aqui, por exemplo? A pessoa pode fazer uma cirurgia bariátrica, porque tanto o Câncer quanto a Lua estão envolvidos no estômago, o Plutão ali de casa 8, aquela coisa toda pode levar para lá, que pode apresentar uma dificuldade na cirurgia ou não. Aí isso depende muito. Por exemplo, se tivesse um cliente meu que fosse fazer uma cirurgia dentro desse período, eu tinha que olhar semana por semana para ver, ó, aqui tem aspectos ruins, se você puder evitar é melhor, porque pode dar hemorragia, infecções, ou pós-operatório pode ser mais complexo, ou tem momentos onde existem aspectos mais positivos que favoreçam uma cicatrização, uma fluidez boa da cirurgia, uma recuperação mais rápida. Então não é porque está retrógrado que a gente vai ficar 6 meses impedindo o processo de acontecer. A gente vai escolher um lugar onde pode funcionar com mais facilidade, tá? De qualquer forma, esse é um ponto que é bastante delicado, que não é novidade. Se você tem um ascendente no começo de Câncer, esse Plutão ele já está atuando desde o ano passado, que o ano passado que ele deu aquela primeira entradinha em Aquário, né? Desde o ano passado ele vem mostrando o que é que vai mudar, quais são as crises que estão acontecendo, qual que é o caminho que você precisa seguir, e vai te trazendo essas sugestões. Quando ele entrou em Aquário no começo do ano definitivamente, ele pode ter intensificado isso. Você tomou as atitudes, agora que ele está retrógrado, o negócio vai precisar ser reconfigurado mais uma vez. Tá? E isso pode ter uma alta exigência emocional pro trabalho que você está fazendo. De qualquer forma, é um momento de transformação profunda e que você faz muito bem de ser o produtor, o causador dessa mudança. Por mais difícil que seja, eu sei que tem algumas coisas que a gente não controla e que fica meio que incompreensível, né, o momento que a gente está vivendo. Mas está ali, vai ter que lidar com isso de alguma forma. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que os trânsitos mais preocupantes para mim são trânsito de Plutão no ascendente, trânsito de Plutão na casa 12, na casa 8 e na casa 6? Pois é, então esses aqui são mais preocupantes. Então o que eu falo para vocês é terapia. Se você não passou por nenhum problema, por exemplo, um acidente, que não tinha como evitar um acidente, a gente não sabe quando vai acontecer um acidente, mas existem sequelas sequelas emocionais dentro dos acidentes graves, então você precisa ter ajuda, né? Você precisa ir para o psicólogo, para a psicóloga, para a terapia astrológica, né? Você vai no direcionamento da busca pela cura, tem que buscar isso, entender qual que é o caminho que vai seguir. Não se esqueça, presta atenção no que eu estou te dizendo,
A casa 8 e Plutão são dois símbolos de morte e renascimento. E renascimento. Não é só a morte. A coisa não acaba aqui, ele continua. E o que você faz depois, para onde você vai se dirigir, o que você quer construir depois é que tem que ser um ponto de força agora, de impulso, de orientação. Não ficar preso dentro da dor. Obviamente tem o tempo de você viver isso, mas um ponto é não viva isso sozinho, procura ajuda. E olha lá, o trânsito de Plutão entra na casa 7 se o ascendente da pessoa for em Leão, especialmente nos primeiros 5 graus. Lembra dessa medida, 5 graus. Sempre tem que estar dentro de 5 graus. Se não estiver dentro de 5 graus, o trânsito de Plutão, não é um trânsito super forte no momento. Assiste lá a parte onde eu explico como isso funciona, tá? O Plutão vai entrando aqui na sua casa 7, que, como eu falei no ascendente em Câncer, já começou a fazer esse efeito o ano passado, tá? E casa 7 assim, cara, também existem casas complexas como a casa 8, são psicologicamente super densas, mas tem casas que são mais simples de análise como a casa 7. Casa 7 é a casa dos relacionamentos, casamento, das parcerias e sociedades, dos acordos. É isso, né? Não tem outras variações. Então, o Plutão passando por ali vai desfazer todos os acordos, parcerias, sociedades ou casamentos que estão por ali. Uma coisa assim, né? Você está começando o trânsito de Plutão, aí você começa com aquela sensação de que seu parceiro, sua parceira não está sendo totalmente honesto com vocês, ou você começa a sentir que está se desgrudando, esse vínculo emocional que tem entre você e a pessoa que está junto de você começa a se desfazer, ela começa a meio que, né, sair do contato com uma realidade, deixa de fazer tanto sentido, começa a se afastar, começa a se romper, aí vem crise, desconfianças, pode ser descoberta aqui alguma traição, por exemplo, né? Pode ter uma crise muito intensa dentro dessas situações, tanto nas sociedades quanto nas relações íntimas, tá? Essa é uma coisa que tem que tomar um pouquinho de cuidado, só que eu vou fazer uma análise um pouquinho diferente do que eu estou fazendo para os outros, tá? Que além disso estar acontecendo aqui, e pegando essa coisa dos relacionamentos, pode haver um rompimento no relacionamento, mas esse Plutão, nessa posição que ele está, ele vai fazer uma oposição com o ascendente, o que consequentemente vai mexer na sua atitude e no corpo físico também, tá? Quem tem ascendente em Aquário vai passar por um trânsito de Plutão em cima do ascendente, mas essa oposição com o ascendente é uma coisa que também não é muito bacana, porque se você, por exemplo, não tiver sócio e não tiver num relacionamento, não é que o Plutão não vai fazer nada, ele vai estar ali e ele vai mexer muito profundamente na forma como você enxerga esses setores, especialmente relacionamentos, vai me dar uma mexida profunda, né, em tudo que você vivenciou de experiências emocionais intensas conectado com uma outra pessoa, mas ele também vai mexer no seu corpo. O ascendente é literalmente o nosso corpo físico. Então, uma dica que eu dou para o pessoal que tem ascendente em Leão, nesse espaço, nesses 5 graus, médico, exames, faz tudo direitinho. Se o médico fala, as pessoas, né, falam assim, o médico falou para tomar 10 comprimidos por dia, aí a pessoa acha que 10 comprimidos é muito, vai tomar 7. Então, pode dar problema, pode dar mais, então a pessoa acha que 10 é pouco, toma 20, né? Então, o Plutão, ele é um símbolo de dificuldades, não se esqueçam disso. E quando ele faz uma oposição com o ascendente, ele pode trazer dificuldades físicas. Ele pode trazer alguns problemas físicos para você ter que lidar com isso, que pode ser o excesso de estresse por causa de um rompimento de relacionamento. Pode ser, os dois estão ligados, né? Tá sempre em oposição. Casa 1, o ascendente é eu com eu, e a casa 7 é eu com o outro, e isso sempre está em oposição. Isso está sempre vinculado. Então qualquer trânsito que aconteça na casa 7 mexe com a minha percepção de mundo. E o Plutão pode mexer muito intensamente com essa visão aí, fazendo esses rompimentos e trazendo essas dificuldades, tá? Pode ser que o parceiro ou a parceira vão embora? Pode. Pode ter dificuldades na vida, crise na vida do parceiro? Pode. Sabe o que isso aqui pode simbolizar? Um cara que, por exemplo, a esposa entrou na menopausa, por exemplo. Menopausa é um negócio que é dificílimo, é super complexo, é super difícil para as mulheres.
E não é toda pessoa que tem paciência para lidar com isso ou compreensão. Então você pode ter um movimento desse que vai gerar um problema nessa relação, por até falta de empatia, tá? Então tem que ficar ligado com todas essas histórias aí e principalmente manter a saúde em dia, tá? E aqui outro ponto importante na questão de saúde. O ascendente em Virgem vai estar com esse Plutão entrando na casa 6, tá? Casa 6 e Virgem são símbolos, até de comportamentos similares, né? Coisa de rotina, organização, dia a dia. E pelo lado negativo, presta atenção no que eu estou dizendo, ó, antes que comecem a reclamar aqui embaixo nos comentários. Pelo lado negativo, o Virgem está ligado com hipocondria. Tá? Então, tanto a casa 6 quanto o Virgem tem uma tendência a ser, assim, tem um excesso de preocupação com questões de saúde, ser não só esse excesso desorganizado, né, meio paranoico, mas também a necessidade absurda de controle sobre as questões de saúde. E isso gera muita ansiedade. O signo de Virgem, para mim, é um dos 3 signos mais ansiosos do zodíaco, se não é o mais ansioso. Nesse ponto de necessidade de controle, organização e manter tudo dentro dos parâmetros normais ali, o Virgem tem muita semelhança com o Escorpião. Um outro vídeo eu explico isso para vocês, mas a necessidade de controle se expressa de forma diferente, mas é muito parecido na intensidade, né? Então o Virgem é um signo muito ansioso, de bastante tensão e que acaba repercutindo no corpo físico. Então Plutão passando por ali, especialmente nessa fase de retrogradação, pode trazer alguns problemas, pode trazer algumas dificuldades. Então a dica é: tenta controlar isso da melhor forma possível, vai fazer seus exames, fica atento em tudo o que precisa fazer, mas tenta o máximo que você conseguir manter a qualidade de alimentação, da atividade física, da regularidade nos médicos, seguir direitinho as receitas de medicações, né? Porque esse Plutão ali ele pode estar simbolizando uma dificuldade nessa questão do cuidado com a saúde. Mas não é só de trabalho, não é só de saúde que vive a casa 6, né? A casa do trabalho também. Então, sob certo ponto de vista, lembra quando a gente falou de Plutão na casa 10? O Plutão na casa 6 também pode trazer dificuldades no trabalho, especialmente na fase retrógrada, né? Você tem ali o Plutão pode trazer sabotagens e conflitos com colegas de trabalho, pode trazer problemas, demissões, afastamentos, dificuldades, crises, conflitos, né? Essa questão de sabotagem, mentiras e pessoal que gosta de puxar o tapete um do outro, sabe? São essas manipulações escondidas para prejudicar o outro, é uma coisa que pode surgir durante esse período e dependendo da posição, especialmente se tiver de um jeitinho como está aqui, com a entrada da casa 6, bem aqui em cima do 0 grau de aquário aqui, ou até um pouquinho antes, tá? Até 28, 29 graus de Capricórnio, isso não é novidade. Essa dificuldade dentro da rotina profissional, com as relações profissionais que existem, já é uma coisa antiga, isso já vem acontecendo faz tempo, já pelo menos um ano, né? O negócio já vem acontecendo com dificuldades, aí, com crises, com conflitos. Tem sempre aquele sujeitinho, aquela sujeitinha que fica falando mal, que não perde a oportunidade de apontar o dedo, não perde a oportunidade de estar sempre querendo me sabotar, está sempre querendo me prejudicar. Pode ser que isso aconteça, tá? Então tem que ficar ligado para ver como que você vai conseguir criar situações, soluções diferentes para lidar com as crises que podem acontecer aí dentro, tá? De qualquer forma, lembrem-se, né, que o Plutão não é só negativo. O primeiro impacto dele pode ser, mas ele traz uma possibilidade de uma construção de um caminho diferente aí para frente muito positiva. Mas você precisa entender qual que é o processo que está acontecendo agora. Eu tomaria bastante cuidado na questão de saúde, tá? Bem mesmo, porque o Plutão aqui ele pode ser bem chatinho nesse ponto. Você tem ascendente em Libra, esse Plutão vai estar transitando aqui na sua casa 5. Olha só, aqui neste mapa, a cúspide da casa 5 vai ficar um pouquinho desviada, tá? Mas eu vou corrigir aqui, ó. Imagina que a cúspide da casa 5 é aqui, nessa seta aqui, tá? Então a gente tem um Plutão entrando aqui. Por um lado, cara, a casa 5 é uma casa muito bacana. É a casa da criança, é a casa da diversão, a casa do lazer, da expressão artística. É a casa dos filhos, é a casa da nossa criança interna. É a forma como a gente
como nós éramos criança, né? O Plutão passando por ali vai mexer com toda essa estrutura. O que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa situação, e aqui é diretamente direcionado para os pais, tá? Esse Plutão de casa 5 pode simbolizar problemas na vida dos filhos. Pode simbolizar um rompimento com a vida dos filhos, mas olha só que interessante. Eu já vi várias vezes acontecer, mas várias vezes mesmo. Uma família que é super unida, pai e mãe, casamento bom, relacionamento com os filhos é ótimo, passa por um trânsito de Plutão, tem um rompimento. Mas sabe qual que é o rompimento? Um dos filhos vai para a faculdade em outro estado. Então há uma transformação muito significativa nessa relação, no contexto dessa relação aqui. Então ele pode ser, essa relação ela é transformada, ela vai para um outro lugar, mas ela deixa de existir. Agora, hoje, como eu estou com um bebê em casa, né, estou com um filhinho em casa, eu consigo imaginar o nível de agonia dos pais de ver o filho ir morar sozinho em outro estado, longe, que você não pode... Nossa, não consigo nem pensar, que dá até nervoso aqui. Mas é uma transformação necessária para ele alcançar a independência dele. Então, o Plutão passando por ali vai provocar mudanças bastante significativas nessa história, tá? Plutão também... Plutão não, a casa 5 também é a casa dos romances, né? Da excitação, da paixão, da caça, né? De você conquistar pessoas. Então, Plutão mexe com toda essa realidade, ele transforma tudo isso, ele vai trazer uma nova perspectiva através de uma potencial crise. Tá? Lembra sempre que, muito provavelmente, isso não é uma coisa que está acontecendo agora, isso é uma coisa que já vem de antes. Porque lembra que eu falei sobre Orbes? O Plutão está em 5 graus de Aquário hoje, mas ele teve lá atrás em 28, 27 graus de Capricórnio, que foi bem na entrada aqui. Ele está começando a mexer nessa casa 5, né? E nas outras casas também, ele está começando a tocar. Quando ele faz esse início de movimento, ele começa a dar aquele ciclo, né? Ele inicia esse ciclo que eu falo para vocês, que dura entre 4 e 5 anos. E tem movimentos de intensidade. Então lá atrás ele cutucou, aí ele passou, acalmou, agora ele está retrógrado, vai intensificar de novo. E aí ele vai para frente, né? Depois que ele passar essa retrogradação, ele vai embora. E não vai mais cutucar isso. Lembrando sempre que é para quem tem entrada de casa do 0 de Aquário até 5 graus. As outras posições vão ser datas diferentes, tá? Tem que ser analisado caso a caso. Beleza? Então a casa 5, ó, vivenciar expressões diferentes, expressões artísticas, aprendizados novos, novos romances, relacionamento com filhos, pode vir, inclusive isso aqui pode gerar uma nova criança, tá? Pode ser até um susto, né? Pode ser uma coisa ali inesperada e absurdamente transformadora. Tá? O pessoal que tem filho aí sabe, né? Pelo menos o pessoal que tem filho e gosta, né? Porque tem gente que tem filho e não gosta do filho, assim como tem gente que é filho e não gosta da mãe ou não gosta do pai. Tem um monte daí, um monte de gente que tem problema com pai e mãe, tem um monte de gente com problema com filho. Nossa, é um negócio inacreditável, assim. Como é difícil, meu. Como é difícil. Perdi até o fio da meada aqui. Sim, mas aí quando você quer ter um filho, você vivencia isso com muita intensidade, cara. Quem você era deixou de existir. Eu falo isso muito pela minha experiência. Eu era uma pessoa até dia 25 de janeiro desse ano. E eu definitivamente sou uma pessoa completamente diferente. E com todo o orgulho, assim. Não sinto nada de saudade de quem era o Nando antes. Porque hoje minha vida ganhou um propósito muito maior. Podia ser um trânsito de Plutão de casa 5, tá? Ó, mais uma vez, já expliquei para vocês, né? O mapa vai, à medida que vai passando o dia, as casas vão mudando de tamanho. E aqui, a gente tem uma casa que está fora de onde eu queria colocar ela, mas tudo bem, não tem problema. Vou colocar a cúspide da casa 4 aqui, ó. Bem passando em cima da lua aqui, para quem tem um ascendente em Escorpião, tá? Não tem problema isso aqui não, tá? Vou voltar aqui, pronto. Então aí a gente vai imaginar que essa casa 4, ela está bem aqui. E o ascendente Escorpião aqui. O Plutão está passando por essa área aqui. Plutão passando na casa 4 mexe com a estrutura familiar. Pode haver perda de pai ou mãe, pode haver mudança de endereço, pode haver problemas na estrutura da casa, pode ter problemas na estrutura familiar, né, com rompimentos, brigas, crises das mais variadas possíveis, mas também pode ter aquela grande transformação que eu falei, como tem na casa 5, né? Da transformação profunda e visceral que existe quando a gente tem filho, a construção de uma família, a vivência de uma família, né? O momento ali de
se unir em torno de um problema, de todas as pessoas estarem presentes e cooperativas e cúmplices, pode transformar a experiência familiar em algo absurdamente transformador. É onde você tem, de repente você tem uma crise e você é surpreendido com um apoio incondicional de todo mundo que é dessa sua estrutura familiar de origem, tá? Então é um lugar que é bastante bacana de se apoiar. Porém, é Plutão. Plutão normalmente representa algum tipo de perda. Então é uma coisa que vai potencialmente mais desestruturar do que unir. Tá? Então precisa ver como que está funcionando essa sua estrutura familiar, como está a saúde de pai, como está a saúde de mãe, como está a saúde, né, dos membros da família e principalmente pensar em questões do passado. O Plutão, como ele é um dilacerador de fortalezas, a casa 4 guarda muito da nossa história, do nosso passado. E quando você tem um Plutão passando por ali, o nosso passado, tudo que você vivenciou na família, todos os valores que foram trazidos para você, o amor ou a falta de amor, a violência ou a cumplicidade, tudo que aconteceu dentro desse setor vai ebulir, vai vir para fora, como se fosse um vulcãozinho, tudo vem para fora com muita intensidade e vai mostrar para você, ó, aconteceu tudo isso com você e isso aqui transformou você nessa pessoa. Como que você vai agir daqui para frente? Sob certo ponto de vista, mas não tão intenso, ele pode se assemelhar um pouquinho com casa 8, mas não é tão profundo. Mas toda essa base familiar acaba vindo para fora e sendo colocada em evidência para você analisar essa estrutura e transformar o que existe aí dentro. Se por acaso você está com pai e mãe com problemas, né, um Plutão retrógrado pode dificultar um pouquinho essas situações, levando aí a alguma situação um pouco mais urgente, né, mais problemática, que você vai ter que dar atenção ali para o que for. Tá? Sempre lembrando que a casa 4, da mesma forma como trânsitos na casa 7 pegam um ascendente, trânsitos na casa 4 pegam a casa 10 também. Tá? Então, pode ser que aqui embaixo, pode acontecer isso, Plutão passando aqui embaixo e ele não tenha grandes movimentos significativos na sua casa 4. Cada um vai ter a sua vida para explicar, mas ele vai fazer oposição lá com a casa 10. Então esse movimento pode simbolizar também algum tipo de influência e repercussão lá em cima na profissão, tá? Especialmente tendo em mente que é uma crise, né? Uma transformação profunda. Se você tem um ascendente em Sagitário, esse Plutão está aqui na entrada da sua casa 3. Tá? E a casa 3 é uma casa de informações, a casa de aprendizado. Se por acaso, sabe o que me ocorreu aqui? Se por acaso você está estudando para faculdade, para vestibular, para concurso, essas coisas, e está com dificuldade, não é que está com dificuldade, você pode começar a ter dificuldade. Eu tenho muitos clientes que estão estudando para concurso, né, que vêm saber se vai ser aprovado, se não vai, se é a hora certa, se não é. O Plutão passando por ali pode gerar uma série de dificuldades de compreensão, de aprendizado, de concentração, de habilidade mesmo, né? De se desenvolver essa habilidade intelectual e aplicar isso de uma forma bacana no seu dia a dia. Isso vai exigir com que você faça alguma coisa diferente. Você precisa transformar a forma como você estuda, você precisa mudar a forma como você vai se conectar com isso, porque ele vai dar problema uma hora ou outra. Ele vai surgir, vai trazer essas dificuldades de conexão, vai fazer essas dificuldades de compreensão. Precisa ter esse processo de aprendizado aí alterado. A forma como você vai lidar com isso é diferente. E durante essa fase de retrogradação, acho difícil ter bons resultados. Então você que está tentando fazer concurso aí, cara, se puder não fazer prova dentro desse período é melhor. Mas se tiver que fazer alguma prova ali, cara, paciência, estuda, compreenda que talvez não seja o momento de você ser aprovado nessa prova aí e toca o barco pro próximo, tá? Ao mesmo tempo aqui tem que tomar bastante cuidado, porque essa dificuldade de assimilar informações e passar informações também passa no lugar onde a gente fala. Então um Plutão intenso na entrada da casa 3, retrógrado, e se tiver uma alunação passando por ali, um aspecto de um Mercúrio retrógrado, de um Marte, nossa, aí pode dar... a pessoa pode se tornar absurdamente defensiva, reativa, briguenta e ruir com todas as relações que estão por perto por essa incapacidade de controlar
a raiva, o ódio que existe ali dentro, tá? Especialmente nas relações com irmãos. Casa 3 é a casa da relação com o irmão, né? E o Plutão por ali pode apresentar dificuldades bastante significativas nessas relações. Pode ser um problema muito intenso, muito significativo essa passagem, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado na forma como a gente se comunica com nossos irmãos, o que está acontecendo na vida deles, porque pode ser que tenha problema na vida deles, não necessariamente com a gente, mas ele ou ela estão passando por alguma crise muito significativa, uma questão de saúde, financeira, perdeu o casamento, não sei, alguma coisa, pode ser que o irmão vai mudar de país, pode ter várias coisas nesse sentido, mas a relação com o irmão vai ser alterada, e dentro desse período de retrogradação é onde a gente tem a maior possibilidade de acontecer coisas nesse sentido. Bora lá, o ascendente em Capricórnio vai ter problema financeiro. Tá? O ascendente em Capricórnio vai estar com esse Plutão transitando pela sua casa 2 e como eu já falei várias vezes nesse vídeo, isso não é novidade. Tá? A posição que Plutão está hoje, especialmente quando ele está nesse começo, né, nessa faixa de 5 graus do signo de Aquário, já é uma coisa que já está acontecendo desde o final do ano passado. Então, lembra que eu falei que os planetas, principalmente Plutão, ele vem num primeiro movimento, faz o contato com aquele lugar, aí ele fica retrógrado, faz um segundo contato e ele passa uma terceira vez para encerrar o ciclo. Essa fase é a segunda fase, é quando o Plutão está voltando, que é normalmente uma fase onde as dificuldades se apresentam com mais intensidade e todas as soluções que você estava colocando dentro do que você já tinha planejado deixam de funcionar, você vai precisar criar outras ideias, tá? Um Plutão de casa 2, em trânsito pela casa 2, pode representar crises financeiras bastante significativas. Você tomar um golpe, você ter, como é que fala? Aquela coisa lá de bens bloqueados, você pode ter perdas financeiras diversas do mercado financeiro, pode ser roubado, sabe? Você pode ter um monte de coisa acontecendo dentro desse setor de posses e dinheiro. Então tem que tomar bastante cuidado com essas coisas. Mas a novidade não, né? Ou a boa notícia é que o Plutão, ele não faz movimentos simplesinhos, como, sei lá, você sai para passear e te roubam o celular. Isso é coisa de Marte. O Plutão já é coisa de adulto, né? O Plutão ele fala sobre coisas grandes, sobre crises financeiras significativas. O que quer dizer? Que isso não acontece de uma hora para outra. Ele não vai te pegar desprevenida. Não vai ser uma surpresa. Você já sabe o que está acontecendo, já não é de hoje, já vem vindo, já vem acontecendo desde lá, do final do ano passado, até antes um pouquinho, né? Obviamente se você tiver essa entrada dessa casa nesse espaço de 5 graus aí, tá? Então isso é uma coisa que já vem acontecendo há algum tempo e que você precisa tomar as atitudes que precisa tomar para diminuir o impacto negativo que isso tem no seu bolso. Então o Plutão, ele é problemático, ele pode trazer, principalmente se você estiver depositando sua grana excessivamente, com fé excessiva, sem pensar direito no que está fazendo, que isso pode rolar um prejuízo. Isso já pode ter acontecido. Pode, assim, por exemplo, você ser dono de uma fábrica e que você tem 3, 4 clientes grandes, mas o cliente principal, que é 40% do seu rendimento do ano, foi embora. Foi comprar coisa da China, né? Se foi, cara, isso pode ser um problema significativo, pode ser um problema intenso. Então você tem que achar soluções diferentes para poder colocar esse negócio para funcionar, para diminuir os riscos que estão correndo para essa estrutura. Depois que o Plutão sair da orbe, provavelmente a crise passa. Então, se você conseguir segurar a onda até essa passagem, bacana. Mas até lá, é aquela tensão de vou ter, não vou ter que lidar, tira daqui, põe pra lá. Bom, aquela coisa toda de dinheiro que a gente sabe, tá? Mas ao mesmo tempo, assim, se as coisas estiverem andando bem e eu sei lá por que cargas d'água isso acontece, o Plutão também é um planeta de riqueza. A passagem por ali pode simbolizar, em casos raros, pode simbolizar uma conquista financeira significativa que transforma a vida. Isso eu gosto de falar para dar uma amenizada, porque eu já vi isso acontecer. Mas, infelizmente, não é o carro-chefe de Plutão de casa 2. Ó, e o ascendente em Aquário, dentro desse de 0 a 5 graus de Aquário, está com Plutão transitando exatamente em cima do ascendente, tá? Então, é uma transformação de personalidade bastante radical. O ascendente ele é como se fosse o mais essencial para a nossa existência, né? O ascendente ele mostra
A maneira como a gente existe, literalmente, né? Sem o ascendente não existe vida. É simples assim. Então, o nosso corpo físico, a maneira como a gente integra o nosso interior com o exterior e recebe do exterior para o interior, a nossa aparência, a maneira como a gente deseja viver a vida, passa por um processo muito significativo de transformação que pode estar envolvido com sabe-se lá Deus o quê. Assim como a casa 8, o ascendente é um pouco complicado nesse sentido, porque tudo na vida depende do ascendente. Literalmente. Tudo na vida depende do ascendente. Tá? Você se relacionar com o outro, você se relacionar internamente, as suas emoções, sua saúde, relacionamento com o papai, com a mamãe, com o filho, com o irmão, com o trabalho, com amigos, com espiritualidade, dinheiro, tudo. Tudo depende do ascendente. Então, quando você tem um trânsito que está pegando o ascendente, ele pode se expressar de várias formas diferentes. Como você vai lidar com aquilo, como você vai se integrar e resolver essas questões que estão vindo aí do lado de fora, que podem, muito provavelmente, ser originadas internamente. Você quer fazer isso. Por exemplo, você quer se afastar do seu casamento. É o seu Plutão com o seu Pão da casa 7. Ou você pode, sei lá, querer se afastar dessa família tóxica que você tem, né? Papai ou mamãe que são terríveis, né? O ano passado, para mim, pelo menos, foi o ano da mãe narcisista. Eu nunca atendi tantas pessoas, ó, sem brincadeira. O ano passado, eu nem vou falar para vocês quantas centenas de atendimentos eu fiz, mas eu nunca atendi tantas pessoas, homens e mulheres, que estavam tentando ajustar ou se curar de relacionamentos tóxicos com mães narcisistas. Foi um negócio assim inacreditável. Cada ano tem um tema diferente, viu, galera? E para mim, pelo menos, cada ano tem um tema diferente, assim, que é bem... Parece coisa de série, sabe? A série, primeira temporada é isso aqui, a segunda temporada é aquilo lá, a terceira... Então, o ano passado a minha temporada foi essa. Então, um Plutão transitando por ali pode se representar que a pessoa realmente chegou a hora dela romper com todos os acorrentamentos de vida que ela tem, onde quer que seja, e ela faz esse movimento para sair e ter mais independência. Onde quer que seja, tá, gente? Isso pode ser uma coisa da intenção de você querer fazer isso, mas o lado negativo de Plutão pode ser que exista algum problema de saúde, algum problema físico que faça a pessoa rever o comportamento e a vida que ela tem. Tá? Porque o ascendente é literalmente a maneira como eu me conecto com a vida e eu preciso me conectar com o meu corpo. Então o corpo pode estar vivendo algum problema sério para você ter que mudar. Sabe aquele negócio que a pessoa tem um infarto? A pessoa vive de cheeseburger, sorvete, fuma e bebe, aí tem um infarto e aí tem lá no leito do hospital, ela fala, putz, que merda que eu tô fazendo com a minha vida, eu preciso virar, mudar. E aí ela vai lá e muda, né? Então pode ser nesse sentido, certo? O ponto-chave é: seja o transformador da sua vida. Trabalhe no sentido de transformar a sua vida, que o Plutão vai te ajudar nesse processo. Se você não colaborar com o Plutão, ele vai fazer para você, e não é muito legal. Para lá, o nosso último aqui é o ascendente em Peixes, que está com Plutão entrando na sua casa 12, que foi o exemplo que eu usei lá no começo, né, do nosso vídeo. Plutão entrando na casa 12 vai mexer muito com o inconsciente, com a espiritualidade, com essa área de transcendência, né, com a conexão do divino. O ascendente em Peixes já tem uma tendência a buscar a conexão com a espiritualidade, a expressão artística, com o canto, né, com a dança. Tem uma tendência a buscar esse canal e abrir esse canal. O Plutão ele pode favorecer nessa conexão, mas ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, né, mas em casos diferentes, esse Plutão entrando na casa 12, ele vai romper com as comportas do que está escondido lá dentro da mente. Então ele pode trazer uma sensação muito grande de tensão, de buscar solucionar todas as coisas que estão incompreendidas internamente. Tem muita gente que é boa de prender as coisas para fora, só que não tem como sustentar a força de Plutão por muito tempo. O negócio vai vir para fora com muita intensidade. Tudo que está lá dentro desse lugar aí, né, ele vai vir para fora e ele vai desorientar a pessoa com bastante intensidade.
Uma mistura de ascendente em peixes com casa 12, trânsitos de casa 12, intensifica muito o lado transcendental de peixes, que leva para um lugar de desorientação, de estar meio viajando, de estar meio perdido nas coisas. E o Plutão pode intensificar muito a sensação de solidão, de incompreensão, de escapismo, de fugas, né? Precisa tomar bastante cuidado, porque casa 12 não é uma casa muito bacana, né? Quando ela está atuando no lado negativo, ela pode ter a coisa de uso de drogas, de entorpecentes, de internações, de medicações que acabam levando para problemas, né? Então tem que tomar bastante cuidado nessa história aqui. Ao mesmo tempo, se você tiver um movimento muito interessante de autoconhecimento, de expansão de consciência para a espiritualidade, indo para o lado de lá, isso aqui pode ajudar bastante. Mas lembra que dentro dessa fase de retrogradação, as coisas não funcionam da maneira como a gente quer. Ela acaba esbarrando em lugares de dificuldade, de isolamento, né, de tristeza, de depressão. Isso pode acontecer com esse movimento. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado e sempre com uma orientação. Tenha um terapeuta, um guru, né, um líder espiritual confiável aí que possa ajudar você a navegar nesse maremoto, nesse tsunami que pode acontecer com essa passagem de Plutão aí, certo? Muito bem, então essa foi a análise de Plutão pelas casas, baseando no ascendente de cada um. Eu recomendo que vocês façam uma sessão específica para o trânsito de Plutão ou para qualquer outro ponto do mapa que vocês quiserem, para a gente poder compreender bem como que funciona esse seu momento e eu te ajudar a achar soluções para esses desafios que estão surgindo aí. Lembra que a retrogradação dura 6 meses, então a gente tem tempo para trabalhar isso. Não fica desesperado, não fica ansiosa, porque vai dar tempo de trabalhar tudo direitinho. Certo? Beijo para vocês.